Todos vocês sejam bem-vindos. E eu não sei, eu gostaria de passar a palavra para a equipe do HCOR e depois uma breve saudação também da equipe da Uninove. Emilda. Vira para cá a câmera. Peraí. Olá, boa tarde. A gente fica muito feliz em tempos de Covid, a gente está participando, a gente tem um projeto junto com a Coordenação da Saúde da Pessoa Idosa, Ministério da Saúde, onde a gente viajava pelos estados trabalhando, né, sobre a saúde do idoso, com vários, né, hospital seguro para a pessoa idosa. E com a pandemia, a gente se reinventou. E uma das questões, né, pelas parcerias que a gente já tem com a prefeitura, com a Sandra, com a saúde do idoso, a gente foi desafiada a não só fazer as doações dos EPIs para as instituições de longa permanência, mas também de usar a expertise da nossa equipe técnica para fazer e trocar experiências, né? Então, a gente fica muito contente, porque, inclusive, todas essas ações pró, né, idoso, a gente vai colocar no nosso relatório do Ministério da Saúde e a coordenação da saúde idosa está fazendo as nossas ações. Então, né, muito obrigada aí pela participação de todos. Obrigada também por oferecer também esse espaço virtual que pudéssemos acolher a todos. Muito obrigada por isso também. Nós temos agora 4 encontros e todos eles teremos também a participação de várias instituições. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra um pouquinho para Viviane Delgado. Está na minha bolsa, dentro da bolsinha que eu ponho os carregadores. Vivi, está sem som. Só um instantinho, espera aí. Agora foi. Foi. Bom, agora não? Está com som. Agora tem. Tá. Então tá ótimo. Então, olha, eu queria, assim, primeiro parabenizar a Sandra, que sempre muito engajada com a questão do idoso. Hoje ela é uma referência na cidade de São Paulo, eu acho que até é uma das estudiosas mais, assim, que está sempre atuante nessa área, nos motivando e nos entusiasmando para que a gente se mantenha sempre muito preocupada. Através de uma conversa, né, a Uninove acabou firmando uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Quero agradecer muito a disposição da secretária Cláudia, da Sandra, de a gente poder formalizar. Quero destacar também aqui a professora Vilsa, coordenadora de enfermagem, que desde o primeiro minuto ela se colocou à disposição. Ela tratou todas as ações com a Sandra, uma grande guerreira, uma grande professora, uma grande enfermeira, uma grande referência nossa na Uninove. O nosso reitor, o professor Eduardo Storopoli, também está muito feliz com essa ação, e a professora Cíntia, que é a diretora do curso de enfermagem, e a gente se coloca assim, deve ser uma das... Iniciamos por essa ação, mas desejamos dar continuidade a tantas outras ações entre a universidade e o trabalho com os idosos. Tá bom? Para nós é um motivo de muito orgulho e estamos juntos, não só hoje, mas em várias outras atividades. Bom trabalho a vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns ao HCOR pela sua compromisso e pela sua disposição de trabalharmos todos juntos em prol dos idosos. Obrigada, Vivi. Obrigada, professora Vilsa, também. E nós temos agora, eu gostaria também de passar a palavra para o doutor, para que nós dessemos início. Nós gostaríamos também de passar algumas informações para vocês. Como foi falado, terá uma lista de presença, né, que vocês vão receber e preencher, porque é um jeito de nós também termos aí um acompanhamento desses trabalhos, as pessoas envolvidas. A outra questão também é que há um pedido de autorização de cada um de vocês para que pudéssemos gravar. Então, a nossa equipe está gravando, junto com a equipe do HCOR, está gravando para que possa disponibilizar esta aula em outros momentos da instituição, né? Para que quem não participou, muitas vezes alguns
funcionários, por questões de horário, não tem essa disponibilidade, não tem problema, então fica disponível para esse material. Isso é muito importante. Hoje o formato é uma apresentação do doutor, que é geriatra, eu gostaria que o senhor se apresentasse, e depois também uma troca de informações entre nós. Agora, com a palavra, doutor Daniel. Muito obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia é a gente trocar experiência, né? Preparei uma aula, uma revisão sobre o tema, mas é muito importante que ao final a gente traga ação para termos práticos e para a experiência que todos estão tendo nas instituições, né? Eu vou já colocar a nossa aula aqui. Doutor Daniel, deixa eu só perguntar doutor Daniel, eu gostaria de pedir para o senhor, assim, como que nós vamos fazer a nossa aula, né? A sua aula, depois a gente... nós temos a presença aqui de vários alunos também, da Uninove, assim como as instituições. Eu acho que talvez pudesse, assim que a instituição se manifestar com perguntas, se apresentar. O que o senhor acha? Ótimo. Ao final da apresentação, a gente passa a palavra para cada um, para dúvida, discussão. Vamos reservar um tempo para isso. E quem quiser adiantar algum tópico, já pode ir colocando no chat também. Tem o chat aí do lado, para ir colocando alguma questão. Perfeito. Professora Vilsa, a senhora, tudo bem, então, desta forma? Sim, sim, para a gente tudo bem. Acho que os meninos então, colocando as questões no chat, acho que fica mais rápido até, né? Para não prolongar muito, fica mais dinâmico. Tá. Eu gostaria também de fazer um destaque que toda a coordenação de políticas para a pessoa idosa está presente também. Eles têm alguns integrantes, né, que é a Paula, que eu gostaria de fazer um agradecimento, a Paula, a Sandra, e também ao Renato, ao Bruno, a Tina, e todos têm também, paralelo a isso, também tem algumas outras demandas na secretaria. Aqueles que assim tiverem, como nós combinamos, também podem encerrar a sua participação, mas eu pediria que a Paula e a Alessandra permanecessem no transcorrer das atividades, tá bom? Então, vamos fazer de uma forma onde a gente se sinta muito à vontade também, de após a apresentação do doutor, que possam esclarecer as dúvidas, porque é esse o objetivo, né? Desculpa, doutor, agora a palavra é sua. Vamos lá, então. Bom, eu vou colocar, antes de tudo, aqui a programação, só para a gente saber o que vai ser abordado nos próximos dias também. Então, o tema de hoje é uma revisão sobre Covid-19, uma atualização sobre o tema. A gente vai falar um pouco mais da doença, da condição, né? No próximo encontro, semana que vem, a gente vai falar sobre a preparação das instituições para o enfrentamento. Então, mudanças de fluxo, de rotina, e aí é uma questão mais operacional mesmo, e prática. No terceiro encontro, a gente vai falar do manejo de casos suspeitos, que tem gerado muita dúvida, né? Quando colhe exame, quando não colhe, se isola, se não isola, se transfere para o hospital ou não, enfim. E na última reunião, a gente vai falar de manejo de caso confirmado e de surtos, né? Situações em que a infecção pode sair do controle. Então, tem alguns temas que a gente vai reservar para os próximos encontros. Tá? Hoje é mais uma revisão, uma atualização. Eu tenho feito revisões sobre o tema quase que semanalmente e é impressionante a quantidade de conhecimento que a gente acumulou em 3 meses. Né? Se 3 meses atrás a gente não tinha informação nenhuma quando a gente ia buscar na literatura, hoje a gente encontra o caminho inverso. Hoje a gente tem 18 mil situações. Depois isso. Está tudo em ordem agora? Tudo certo. 3 meses. Eu pediria, por favor, eu gostaria de pedir a colaboração de todos, que os microfones ficassem fechados, para que a gente possa só ficar com quem estiver com fala. Por favor.
tem microfone aberto. Eu estou tentando colocar no mudo, acho que deu certo. Bom, vamos lá. Então, se a gente tinha até 3 meses atrás nenhum conhecimento sobre isso, hoje a gente tem o contrário, a gente tem muito conhecimento e está até difícil já fazer busca na literatura, com 18 mil citações do PubMed nesses últimos 3 meses. Bom, a relevância do tema é desnecessário dizer, né? Quem tem acompanhado o noticiário tem visto esse tipo de notícia sobre surtos em instituições de longa permanência. Há quem diga que não é uma questão de se a instituição vai ter ou não um surto, mas quando vai ter. Isso vai acontecer na maioria das instituições de longa permanência, por maior que seja o cuidado. Então, é muito importante se preparar, saber o que fazer quando chegar um surto, né? A gente tem, como eu ia dizendo, já uma quantidade enorme de documentos do Ministério, notas técnicas do Ministério, da Anvisa, da OMS. Eu selecionei aí para vocês algumas fontes que eu acho fundamentais. Esse link do Ministério da Saúde reúne os documentos mais importantes no tema, já são algumas dezenas, mas é o link que eu sugiro para vocês para acompanhar os novos documentos que têm saído, especialmente as notas técnicas que saem praticamente todas as semanas, né? Vamos começar falando um pouquinho do modo de transmissão, porque se a gente quiser atuar na prevenção e no controle dos surtos, a gente tem que conhecer muito bem como se dá a transmissão do vírus, né? Em primeiro lugar, que a gente precisa saber de elementar da virologia. Primeiro, que é um vírus de RNA fita simples, tem uma capacidade de replicação enorme, ele tem uma afinidade grande pelos receptores da enzima conversora de angiotensina, que são muito abundantes em mucosas, em epitélio das vias aéreas. Uma vez que esse vírus tem invadido a célula, ele tem uma capacidade de replicação enorme e gera uma quantidade muito grande de partículas virais. Então, a transmissibilidade é muito alta. O período de incubação médio é de 5 dias. Ele é muito variável, mas, em média, a gente pode dizer que 5 dias. E o período de transmissibilidade, hoje, há uma discussão enorme na literatura de qual é o período de transmissibilidade da doença. Mas supõe-se que desde uma semana antes do início dos sintomas o indivíduo já possa transmitir e até 14 dias após o início dos sintomas, desde que ele esteja assintomático a 72 horas, e essa é a definição então que a gente tem utilizado de período de transmissibilidade. Embora haja muita controvérsia. Bom, com relação à transmissão, né, também há uma discussão enorme na literatura. Eu coloquei as 4 formas de transmissão mais comuns, e essa diferença no tamanho das letras não é por acaso, elas estão aí em ordem de importância. A principal forma de transmissão é, sem dúvida, por gotículas, né? Gotículas através de tosse, através de espirro, através de alguém falando no ambiente, por contato direto, mucosa e aparelho respiratório. A segunda forma de transmissão é por superfícies, né, que pode ser por deposição de gotículas ou contaminação, por exemplo, por material fecal. Então, é a transmissão de superfícies, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A terceira seria o aerossol. O aerossol, na verdade, são gotículas muito pequenas que permanecem suspensas no ambiente. Então, a gente sabe hoje que as partículas virais podem ficar até 3 dias em gotículas, em superfície, e em aerosol por até 3 horas em um ambiente fechado. E a transmissão fecal oral, que é uma forma menos frequente, ainda um pouco incerta a sua relevância, mas que no contexto da LPI é importante também, como eu vou dizer. Transmissão por gotícula, como se dá? Então, o indivíduo falando, tossindo, espirrando próximo ao outro, né? É essa a forma de transmissão que a gente elimina ou reduz bastante com as máscaras simples de tecido ou máscara cirúrgica, né? Então, vocês veem aí as partículas virais de diferentes tamanhos, essas verdes maiores, mas todas elas vão entrar no trato respiratório como bem infecção.
Num segundo momento, as partículas se espalham, né? As maiores se depositam com maior facilidade no solo. Esse indivíduo que está ali mais distante, à direita, ainda não foi contaminado, né? Ele está mais distante, mas numa terceira fase, o ambiente todo vai permanecer com pequenas partículas, né? Então, a gente sabe que mesmo esse indivíduo que está ali na posição C, mais afastado, se ele ficar em um ambiente fechado, tá, com muita partícula viral, ele vai se infectar. Tá? Uma partícula viral é suficiente para a infecção? Não. Hoje, estima-se que cerca de 1000 partículas são necessárias para que o indivíduo adquira a infecção. Então, não é só uma questão de ter exposição ou não, mas da quantidade, da carga viral a que o indivíduo é exposto. Como eu estava falando para vocês, a estabilidade desse vírus em superfícies é bastante prolongada também, né? Aí estão alguns materiais dos quais a estabilidade do vírus já foi pesquisada, né? Em papel, ele acaba perdendo viabilidade rapidamente. Em alguns outros tipos de superfície, ele pode permanecer por até 4 dias. Tá? Então, o que a gente pode fazer para evitar essa forma de transmissão é a inativação de partículas virais através de algumas substâncias. Então, álcool 70% é muito eficiente, em menos de 1 minuto inativa todas as partículas virais. O peróxido de hidrogênio também é um modo eficiente, é água oxigenada. O hipoclorito, né, que é a nossa água sanitária, em concentrações baixas, esse 0,1% é uma diluição, né, seria o equivalente a 2 colheres de sopa para 1 litro. Então, em menos de 1 minuto também inativa a partícula viral e temperatura maior que 60 graus. Isso é importante porque lavagem de roupa, por exemplo, em secadoras industriais, geralmente atingem essa temperatura e até mesmo a secagem de roupas com exposição ao sol, na maioria das vezes é suficiente para eliminar partícula viral. Né? Com relação às superfícies, a gente tem que lembrar sempre da forma mais eficiente, que é a lavagem das mãos, né? Precisa ser feita com a técnica adequada. Eu espero que todas as instituições já tenham feito as suas revisões de protocolo de lavagem de mão, retreinado a equipe. É algo que é muito pouco praticado no dia a dia, precisa ser reforçado o tempo todo. Os 5 momentos para a higienização das mãos são fundamentais e precisam ser reforçados. Isso precisa estar impresso, precisa estar na parede de toda a ILPI. É um lembrete constante que a gente tem que fazer e automatizar mesmo essas rotinas de higienização após esses 5 momentos, né? Principalmente esses momentos que a gente esquece muito, né? A gente raramente vai deixar de lavar a mão após o contato com o paciente, mas a gente muitas vezes esquece de higienizar as mãos quando faz contato com áreas próximas, né? Ou de exposição ao fluido corporal também. Então, como consequência dessas formas de contaminação, o que se recomenda como equipamento de proteção individual, principal, é os equipamentos, né? Principalmente para quem vai fazer a assistência a menos de 1 metro da pessoa, uso da máscara cirúrgica, de óculos de proteção, protetor facial, avental, né? Com gramatura mínima de 30 e luva de procedimento. E a proteção para aerossol, né, só é realizada quando você tem, então, procedimentos que geram aerossol. É um risco menor, então vai ser mais alto dentro dessas situações específicas. Né? Bom, aí são exemplos, né, de aspiração traqueal, a própria coleta de suave nasofaringe é uma situação que requer a precaução com N95, ventilação não invasiva, intubação, a maioria desses procedimentos não é realizada nas instituições, na maioria das instituições, mas algumas fazem, né? Principalmente os fisioterapeutas, que são os profissionais mais expostos a esse tipo de contágio. Se sabe hoje sobre transmissão oral fecal, né, que cerca de 50% das pessoas infectadas
vão apresentar uma quantidade grande de partícula viral nas fezes, né? Não se sabe muito bem a viabilidade dessas partículas virais nas fezes, mas pode acontecer de contaminação através de superfície, né? Mãos contaminadas ou mesmo até de água e alimento, né? Não está bem estabelecido ainda essa forma de contaminação, mas ela é possível, né? Então, atenção especialmente importante aos idosos que têm incontinência fecal, que usam fralda, que são muito, a maioria talvez até das instituições, né? Principalmente quando desenvolvem diarreia, é um grande desafio o cuidado desses pacientes de forma segura, né? Pode ter contaminação por material fecal. Como é que se dá, então, a transmissão dentro de uma instituição? Uma vez que esse vírus entre na instituição, como é que ele se propaga? Os melhores estudos que a gente tem sobre isso são norte-americanos, são desse grupo, do CDC norte-americano. Essa é uma publicação que saiu no New England, a revista médica mais respeitada, em que se relata o caso de uma instituição de longa permanência na qual, dos 130 moradores que estavam lá, 101 desenvolveram Covid-19. Né? E dos 170 profissionais que trabalhavam nesse local, 29% desenvolveram. Ou seja, tem uma penetração muito grande quando ocorre o estudo. Tá? A maioria das pessoas acaba sofrendo com isso. O outro conhecimento extraído desse estudo é a transmissão feita por funcionários, por colaboradores, né, que muitas vezes trabalham em mais de uma instituição. Então, os profissionais são vetores importantíssimos de transmissão na ILPI, a gente precisa ter muita atenção com isso. Então, aqui alguns números, né? Desses idosos que desenvolveram Covid e que estavam institucionalizados, mais da metade precisaram de hospitalização e 33% morreram. Uma doença tem a letalidade altíssima nessa população. Esse outro estudo, do mesmo grupo, e na mesma região de Washington, mostrou que após a confirmação do primeiro caso, né, nessa instituição, foram coletados PCR de todo mundo, de todos os moradores e funcionários. No momento em que se percebeu o primeiro caso, 64% dos moradores já estavam infectados, né? Então, vejam que a gente não pode, às vezes, ficar esperando aparecer um primeiro caso. A gente tem que se antecipar. Quando você tem um primeiro caso identificado, é provável que você já tenha vários outros ainda não identificados. 56% eram assintomáticos e acabaram desenvolvendo sintomas nos próximos dias, tá? Mas naquele momento eram assintomáticos. Bom, o que a gente conclui, quais são as lições aprendidas nesses dois estudos do time do CDC norte-americano? Primeiro, o tempo de duplicação nas ILPIs é mais curto. Se na sociedade, de forma geral, ele é de 7 dias, quando você não tem práticas de distanciamento social, em média, na população geral, você tem duplicação de casos a cada 7 dias. Nas ILPs, esse tempo é mais curto, 3,4 dias. Ou seja, se você tem 4 casos hoje, em uma semana você vai ter 16 casos. Tá? É uma transmissibilidade muito rápida. A mortalidade é muito elevada nessa população, cerca de 30% dos idosos institucionalizados que adquirem Covid falecem. Os colaboradores são um vetor importante de transmissão. Os casos assintomáticos são um vetor importante também. Tá? Então, a estratégia não pode ser apenas baseada na identificação e no isolamento. Eu vou identificar, eu vou transferir para o hospital, eu vou tirar ele daqui, eu vou isolar. Não adianta. Quando você identificar um caso, você já vai ter outros casos assintomáticos. Então, daí vem a necessidade das precauções universais, tá? Que é a melhor forma. E de testagem universal também, isso já é mais difícil de viabilizar, porque tem custo, tá? Mas hoje, muitos estudiosos propõem que a melhor forma de controlar um surto numa instituição é fazer PCR de todos os moradores no momento que você detecta um primeiro caso, tá? Para poder manejar melhor. A viabilização prática disso é outra conversa, né? Mas isso seria o ideal. Vamos falar um pouquinho, então, de quadro clínico.
como é que se manifesta a Covid-19 entre os idosos, né? O quadro clínico clássico descrito continua sendo febre, tosse, dispneia, tá? É o quadro que está presente na maior parte dos idosos. Continua sendo o quadro clássico, mas cada vez mais a gente tem percebido sintomas atípicos nos idosos, sintomas menores e atípicos. Hipersecretividade, mialgia, cefaleia, dor de garganta, a própria diarreia, anosmia, são sintomas frequentes. Atenção nos idosos com relação aos sintomas atípicos. Assim como outras infecções, isso não é uma exclusividade da Covid, isso é válido para qualquer tipo de infecção no idoso frágil, né? A gente não vai ficar esperando ele desenvolver febre alta, tosse e dispneia, né? A doença pode se manifestar através de sonolência, confusão mental, quadro de delírio, muitas vezes descrito no início do quadro. Interrupção da ingesta alimentar é muito frequente. Quem lida com essa população no dia a dia sabe, né? Parou de comer, a gente liga a luz de alerta, né? Tem alguma coisa errada acontecendo, pode ser um quadro infeccioso. A deterioração da marcha, né? É outro sinal muito precoce de que alguma coisa errada está acontecendo, né? A pessoa andava até ontem com muita dificuldade, mas andava e hoje não está conseguindo levantar da cama, né? Temos uma grande probabilidade de infecção nesses casos e a gente tem que sempre pensar em Covid. E a outra questão que eu queria ressaltar para vocês é o critério diferencial para a febre, né? Nesses idosos, especialmente em idosos acima de 80 anos, idosos frágeis, a gente não fica esperando aparecer uma temperatura de 37,8, tá? Vocês sabem, todo mundo que lida com idoso conhece esse lema, né, de que idoso não tem febre. Mas a temperatura é sim um parâmetro útil, né? Principalmente quando você faz medidas repetidas e a gente considera que o idoso com temperatura acima de 37,2 em medidas repetidas, a gente já considera como febre, tá? Eu medi agora, eu meço de novo às 18 horas, continua acima de 37,2, eu já posso considerar como febre, tá? E um aumento de 1,1 na linha de base. Esses idosos, de forma geral, têm um registro de temperatura da instituição, você pode olhar e comparar e ver que ele vai ter uma elevação acima de 1,1, a gente já considera febre, né? Lembrar também que nessa época, especialmente, a gente precisa intensificar a tomada de sinais vitais nesses idosos. Então, o ideal é que a instituição faça pelo menos 2 medidas de temperatura como rotina no cuidado desses idosos. Quais são os fatores associados à letalidade? A idade entra de forma muito importante, né? É impressionante a diferença que a faixa etária faz na letalidade da Covid-19. As comorbidades também entram de forma importante, especialmente doença cardiovascular, né? As cardiopatias. Quando a gente olha esse mapa de letalidade das diferentes faixas etárias, isso fica bem visível, né? Então a gente vê aqui que nessas faixas etárias que são típicas das ILPIs, acima dos 70, dos 80 anos, a taxa de letalidade, ou seja, quantos vão morrer daqueles que se infectam, que desenvolvem Covid, né, sintomáticos, é por volta de 30%, tá? É muito alto. Por quê? Quais são os fatores que explicam essa discrepância tão grande de letalidade entre os idosos? A primeira questão é que são indivíduos com reserva fisiológica reduzida, né, reserva cardiopulmonar, renal reduzida, que não toleram bem esse tipo de infecção e acabam entrando em falência de múltiplos órgãos rapidamente. As multimorbidades, né, é muito comum que eles tenham doença cardiovascular e outras doenças associadas, algumas alterações do sistema imunológico, que a gente chama de imunossenescência, né? Eles têm um menor número de células naïves, que são células linfócitos que estão preparados para produzir anticorpos para novos antígenos, né? E a gente tem que lembrar que o SARS-CoV-2 é um novo antígeno, né? Ele não existia até então, né? A raça humana está tomando contato com esse antígeno pela primeira vez agora, e quem tem menos célula T naive vai ter mais dificuldade em produzir novos anticorpos, né? O idoso é muito bom em combater infecções que ele já teve anteriormente, mas agentes novos ele vai ter muita dificuldade.
A desregulação de receptores, que são os receptores responsáveis pela invasão viral, que está presente nos idosos. A resposta inflamatória desadaptada, exacerbada, né? A tempestade de citocinas, a hipercoagulabilidade, então são fatores fisiopatológicos que dificultam muito o manejo da doença entre os idosos. E o outro fator que explica uma letalidade grande entre os idosos, que é o etarismo, né? Que não tem sido muito discutido, mas em situações em que você tem a sobrecarga do sistema de saúde, não tem vaga de UTI suficiente para todos, não tenham dúvida que são os idosos que vão ficar sem essa vaga. Tá? Mesmo que esse critério não esteja explícito, é o que acontece na prática. Tá? Se você tem uma pessoa de 24 anos precisando de um respirador e um idoso de 80 anos, não tenham dúvida de que o mais jovem vai acabar tendo a preferência. Então, isso acaba impactando de maneira muito grande também na letalidade da doença entre os idosos. Como é que se faz o diagnóstico, então, da Covid-19? Né? Esse é o padrão ouro, né? É o PCR. É o SUAB. Eu vou explicar um pouquinho como funcionam os exames, porque muita gente ainda está confundindo as diferentes modalidades de exame que a gente tem. O PCR é feito através de um SUAB nasofaríngeo. Ele tem que ser feito com a técnica adequada. Esse cotonete tem que entrar lá no fundo. Para quem já fez, sabe que isso é desconfortável. Ele detecta a presença de vírus, né, nas vias aéreas. Né, o RNA viral é um exame de biologia molecular. Tem uma sensibilidade de 60% a 70% se for bem coletado. Tá? Então, tem falsos negativos com uma certa frequência. O período ideal para a coleta varia do 3º dia de sintoma ao 7º dia de sintoma. Esse é o tempo ideal para a coleta. Antes disso, depois disso, a sensibilidade é menor. E para caso suspeito. Tá? Então, nas ILPIs, a PCR pode ser utilizada também para rastreio. Aquilo que eu expliquei para vocês, você identifica um primeiro caso e se você tiver disponibilidade de PCR, você aplica em todo mundo para saber quem está infectado e quem não está. Essa é uma possibilidade de uso do exame. Os exames de detecção de anticorpos detectam a presença de IgM, IgG. Tem uma especificidade boa, de 95%, mas lembrar que ele tem 5% de falso positivo aí, né? Reação cruzada com outros anticorpos. O período ideal para a coleta dos exames de detecção de anticorpos é mais prolongado, de 10 a 14 dias após o início dos sintomas. IgM e IgG demoram um pouquinho para aparecer. IgM persiste por 7 semanas, é um marcador agudo, e IgG persiste por mais tempo. Não se sabe quanto, claro, mas estima-se que por volta de 3 anos você ainda vai ter IgG detectável se esse vírus se comportar como os outros coronavírus que já se conhece. Né? E é um exame mais utilizado para inquérito epidemiológico, ele não é muito útil para manejo clínico. Né? Se ele vem positivo ou negativo, não significa que eu tenho que isolar ou não a pessoa, que eu tenho que tratar ou não. Ele é mais para inquérito epidemiológico, para eu saber quem já teve contato com o vírus anteriormente. Essa é a curva dos exames, então, enfatizar aqui para vocês, a PCR aparece rápido, às vezes ela já é positiva antes do início dos sintomas, tá? Mas ela vai com a sensibilidade melhor ali do 3º ao 7º dia, depois declina. Essa curva tracejada ali em roxo é o IgM, né, que vai surgir ali depois de 7 dias e vai ficar por 7 semanas. E o IgG, que surge um pouquinho depois e que perdura por mais tempo. Tá? Um marcador de contato mais permanente. Bom, a imagem. Na radiografia de tórax não tem uma imagem muito específica, a gente vai ver condensação em múltiplas regiões. Né? Esses são casos bem exuberantes. Né? Na maioria das vezes a gente não vai achar imagem no raio-x, especialmente nesses pacientes institucionalizados que você faz raio-x no leito, né? Que é qualidade ruim. Então não é um exame muito útil. A tomografia computadorizada, sim, tem uma sensibilidade muito boa. A característica é o vidro fosco, mais periférico, subpleural. Então, vocês estão vendo diferentes apresentações aí, mas todas muito típicas, que são mais periféricas, mais basais e mais subpleurais.
E, por fim, já vou terminar a nossa conversa. Eu não queria fazer hoje uma apresentação que fosse só focada na doença, e eu queria chamar a atenção para isso que a gente está vivenciando e que vai começar a ficar cada vez mais importante. Esses idosos já estão há 2, 3 meses em isolamento, os idosos que estão em casa estão distanciados da família, os idosos que estão na instituição estão sem receber visita. E esse é um outro aspecto que a gente precisa começar a se preocupar bastante também, especialmente quando essa situação vai se prolongando, né? Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, não é um estudo que a gente está fazendo, não é de instituição de longa permanência, mas é um estudo feito com idosos na comunidade. Essas horas da tarde, e eu tenho que ver reunião do Covid, eu mereço. Deixa eu só deixar no mudo. Então, esse estudo tem 400 participantes, nós somos um deles. A gente está acompanhando 577 idosos, fazendo ligações telefônicas. Em média, eles têm 80 anos. E eles recebem ligações a cada 2 semanas, para apoio, para identificar, por exemplo, algum transtorno psiquiátrico, para fazer orientações com relação à prevenção, ao aparecimento de sintomas, né, e para a coleta de dados também, né? Então, o que acontece com esses idosos? A gente se preocupa muito, especialmente com esses que vivem sozinhos, são 15%, e são basicamente mulheres, 80% dos idosos que vivem sozinhos são mulheres. Mas um achado positivo, a gente encontra que quase 80% desses que moram sozinhos estão recebendo ajuda de parentes, de vizinhos, para a realização de compras no período de quarentena. Então, isso é algo que surpreendeu a gente de forma positiva. Quando a gente pergunta para eles a importância que eles dão para a Covid, eles estão muito preocupados, eles acompanham, a maioria acompanha a notícia diariamente, às vezes de uma forma até um pouco negativa, em excesso. A maioria deles está preocupada com a situação. Quando a gente faz um inquérito sobre adesão a medidas preventivas, a gente vê que eles aderem de forma geral muito bem às recomendações. Talvez seja a parcela da população que mais adere, né? A redução das saídas de casa, praticamente todos, o distanciamento social. Bom, isso começa a preocupar muito a gente, né? Desses idosos, vocês veem que 28% saíam diariamente de casa, né? E só 2,10% estão saindo agora. Tá? Qual que é o impacto disso? Principalmente em atividade física, como eu vou mostrar para vocês. O que eles fazem para compensar o distanciamento social? A maioria usa telefone, né? Alguns, uma proporção bem menor, chamada de vídeo, aplicativo de mensagem, né? E na população com baixa escolaridade, praticamente ninguém usa esse tipo de recurso, né? E nas ILPIs, de forma geral, acabam tendo idosos com escolaridade mais baixa, muitas vezes com comprometimento cognitivo. Vocês sabem que o uso desse tipo de recurso, de chamada de vídeo, de aplicativo de mensagem, quase não existe, e ele depende muito da equipe, né, da iniciativa da equipe em proporcionar esse contato. A questão da atividade física, né, a gente já tinha uma proporção pequena de idosos ativos, 17%, caiu para 8%, isso vai ter um impacto no médio prazo e no longo prazo muito importante, a gente vai precisar lidar com isso. Eu estou mostrando na comunidade, mas isso aconteceu nas instituições também. Esses idosos pararam de fazer fisioterapia na maioria das instituições, isso vai ter impacto. As taxas de solidão não são tão altas quanto a gente imaginava que poderiam ser. Eles relatam que estão recebendo um suporte bom da família. E a parte de sintomas de depressão e ansiedade, então o que a gente nota é uma prevalência mais alta de ansiedade, né? É uma característica que a gente tem notado. Muito maior, uma prevalência muito maior de transtornos de ansiedade nesse período do que anteriormente. E se a gente for olhar os dados recentes de prescrição de benzodiazepínicos, tranquilizantes, medicação para dormir, eles são assustadores. Houve um aumento muito grande da prescrição desse tipo de medicação que vai ter impacto para
esses idosos também. Bom, eu vou finalizar por aqui a apresentação, para a gente poder abrir, então, para uma interação, para questões. Estamos à disposição aqui. Obrigada pela apresentação, doutor Daniel, muito boa, esclarecedora. E nós temos muitas perguntas, né? Eu já estou aqui anotando algumas, mas eu acho que seria muito importante que as instituições aqui presentes pudessem aproveitar, porque esse espaço é para que a gente possa trocar mesmo, né? Tem os alunos, tem as instituições, mas as dúvidas devem ser colocadas. Eu só gostaria de chamar a atenção, doutor, o quanto que nós estamos enfrentando mesmo na cidade de São Paulo, um grande desafio, porque nós temos 4.305 óbitos agora, né, já registrados pela Organização Mundial de Saúde, a Secretaria de Saúde, e nós temos aqui 75% desta população são pessoas acima de 60 anos. Então, é um dado bastante impactante, né? Desde essas pessoas que moram sós e também nas instituições de longa permanência. Eu gostaria de deixar aberto agora, eu gostaria que as organizações aqui presentes, as ILPIs, pudessem apresentar as suas questões. Eu estou vendo que tem bastante gente, né, das ILPIs aqui. Eu estou vendo também que temos a imprensa, a Magali, que é responsável pela comunicação da Uninove, e nós temos também a Priscila, que é responsável pela comunicação da Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada pela presença. Importante as informações serem repassadas mesmo. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Daniel? Fiquem à vontade. Diga, Fil. Não, coisa rápida, né? Eu queria agradecer. A apresentação do professor foi excelente, muito boa, né? Questionamentos importantes, né, surgem daí. É bom até para a gente pensar nas nossas questões, né, Sandra, no questionário que os alunos estão aplicando. Essa questão da temperatura, eu tinha falado com os meus alunos semana passada, então é importante a gente enfatizar, quando entrar em contato com as ELPIs, essa questão do controle de temperatura dos idosos, né? Então eu vou mudar até no que eu tinha orientado para eles, em referente a temperatura, que ele colocou aqui, acima de 37,2, a gente já tem que ficar de olho, né? E se tiver oscilação nesses horários também. Eu acho que é um ponto importante para nós, né, Uninove, alunos, ficarem de olho e orientar as casas de repouso em relação a isso, né? As ILPIs, que eu imagino que eles têm esse controle, mas é legal que eles comecem a fazer esse comparativo, porque é um sinal de alerta, né? Eu queria agradecer, né, em nome da Uninove, em nome da coordenação, todas as coordenadoras estão aqui, tem os nossos supervisores, tem alguns alunos também, em nome da Uninove, essa apresentação, a nossa parceria, né, Sandra, que tem sido um sucesso, graças a Deus. A gente começou com as ligações na sexta-feira, já estamos levantando alguns cenários e a gente vai começar a trabalhar em cima disso, fazer as orientações e inserir a fisioterapia também, né? Porque é importante que eles também comecem a fazer algumas orientações. Um aluno meu, né, um nosso da Uninove, a gente estava falando sobre como orientar na hora que levantar alguns problemas e questionamentos. Ele até sugeriu de fazer um vídeo com técnicas de higienização das mãos. Então, coisas básicas que talvez as ELPIs também possam levantar essas dificuldades deles, o que eles precisam de suporte para a gente produzir, né, enquanto universidade, para passar para esses alunos. Então, eu acho que o nosso encontro é muito produtivo, é muito importante para todas as partes aqui. Então, era assim, uma coisinha rápida, só isso. Então, se alguém tiver, em relação à apresentação, foi excelente, eu adorei, muito boa. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vilsa, pela parceria e também pela colocação. Por favor, uma instituição, podem ficar à vontade, nós estamos aqui com esse espaço para dúvidas e questionamentos. Eu posso fazer uma pergunta?
Pode. Quem é? Boa tarde, meu nome é Adriana Jordão, sou uma das coordenadoras da Uninove, junto com a professora Wilsa, a professora Neuza e a professora Cláudia, a gente coordena todos os nossos alunos. Parabéns pela explanação, doutora. Agradeço o HCOR, agradeço a Sandra, toda a parceria, agradeço a presença dos nossos professores que estão aqui e dos nossos alunos também. Eu tenho uma pergunta, doutor. Os pacientes idosos que acabam evoluindo a óbito, vocês têm já quais as principais causas de óbito desses pacientes? O que mais leva ao óbito? Eu entendi que o senhor mostrou lá as principais comorbidades, né? Mas além das comorbidades, eu pergunto assim, é a complicação pulmonar, é o distúrbio de coagulação que o paciente apresenta? Tem alguns já estudo, alguma coisa publicada em relação a isso? Tem diferenças importantes, né, para os idosos em comparação ao indivíduo mais jovem. No indivíduo mais jovem, a causa mortes ela vai estar muito relacionada à evolução com o quadro de SARA, né, com insuficiência respiratória. E claramente o quadro é esse, necessidade de ventilação mecânica, evoluindo depois para um quadro refratário, de insuficiência renal e finalmente o óbito. No idoso, vamos dizer assim, um pouco mais jovem, com comorbidade, aquele idoso com 70 anos, cardiopata, já torna-se muito comum o óbito por causas cardiovasculares. Então, esse indivíduo vai acabar tendo um AVC durante a sua doença, ele vai acabar fazendo tromboembolismo pulmonar, e ele começa a ter distúrbios de hipercoagulabilidade, arritmia, e uma série de complicações secundárias também, além da insuficiência respiratória. E nesse idoso mais frágil, essa população típica das instituições, né, o idoso de 80, de 90 anos, muito frágil já, ele acaba tendo uma evolução um pouco diferente. Ele entra em delírio, ele rebaixa, né, ele entra em insuficiência respiratória, às vezes até mais por rebaixamento do que pelo quadro pulmonar. Ele desenvolve insuficiência de múltiplos órgãos muito rapidamente, né? Então, é um pouco diferente, né? A COVID no idoso frágil, ela acaba funcionando de uma forma muito semelhante ao que acontece na sepse, com essa mesma população, né? Que acaba tendo rebaixamento, delírio, insuficiência de múltiplos órgãos. Então, tem essa especificidade. E diante disso, doutor, só complementando mais uma pergunta. Diante que a gente sabe da imunidade, como o senhor apresentou a parte do começo, tudo direitinho, existe alguma coisa que possa ser prescrito, alguma coisa que possa ser feita, principalmente para essa população idosa, pensando na melhora da imunidade desse paciente, pensando talvez uma menor resposta à complicação desses pacientes e manifestação da doença? Porque se a gente pensa que, teoricamente, se a gente melhora a imunidade, a gente minimiza o risco desse paciente manifestar a doença, certo? Isso. Então, existe já alguma coisa sendo feita nisso na medicina? Talvez a prescrição de alguma coisa que possa, talvez, aumentar, porque o senhor falou do zinco, né, que o senhor apresentou. Então, de repente, o zinco é uma coisa que a gente sabe que melhora muito a imunidade. Então, talvez a gente pensar, não sei se é viável a medicina pensar num suplemento desses idosos nas ILPIs, pensando no aumento da imunidade deles. Seria interessante ou o senhor acha que estou viajando? Então, assim, o que a gente tem para a COVID nesse aspecto é o que a gente tem exatamente para qualquer outra doença infecciosa. A gente não tem nada específico ainda, né? Então, quais são os fatores que vão ajudar esse indivíduo a ter uma boa imunidade? O aspecto nutricional, sem dúvida. Aí não é só questão de vitamina, é questão de ingesta calórica proteica mesmo, né? Garantir a ingesta adequada. Se ele tem uma dieta muito pobre ou tem claramente um quadro de desnutrição e tem dificuldade de ingesta oral, você considerar a possibilidade de um suplemento, né? E aí, geralmente, você vai acabar... Acho que a gente tem nutricionistas aqui que podem complementar depois. Vou só dar falar de aspectos gerais. Mas complementar, fazer a suplementação, geralmente você não vai dar sozinho, né? Se ele tem uma desnutrição e você suspeita que ele possa ter deficiência, você vai acabar dando um suplemento que tem
vitaminas e que tem também o aporte calórico e proteico, né? Não existe evidência de suplementação de nenhuma vitamina específica. Então, eu coloquei lá zinco porque é algo que eles têm tomado e eles citaram no estudo, mas não significa que eles deveriam tomar, tá? Existe uma associação entre níveis menores de zinco e um maior risco de infecção, assim como existe para a vitamina D também, idosos que têm deficiência de vitamina D têm um risco maior de se infectarem e de evoluírem mal. Mas isso não significa que repondo essa vitamina ou garantindo níveis muito altos dessas vitaminas, como muita gente tem feito, de tomar doses altíssimas, Sim. Não garante que isso vá ter algum tipo de prevenção, né? E lembrar que assim, a forma mais eficiente, mais efetiva que a gente tem para prevenir infecções de vias aéreas é a vacinação. Então, a vacinação para a influenza, eu imagino que a essa altura todas as instituições já devem ter tomado. Feito, né? Não só de todos os idosos, mas de todos os funcionários. E a vacina para pneumonia também, que seria o ideal, né? A 23 valente, a vacina pneumocócica para essa população institucionalizada, que é importante. Mas é isso, é uma boa nutrição. Obrigada. E imunização. Obrigada. Doutor, uma das questões que o senhor coloca é em relação à higiene do local, a necessidade de álcool gel e também essa troca de lençóis, toalhas. A partir de agora, cada vez mais, nós temos que focar também nesses cuidados das ILPIs, né? E também como todas as ILPIs, as visitas foram suspensas. Então, só entram os funcionários. Então, eu queria só que o senhor me falasse um pouquinho desse cuidado, assim, ao entrar um funcionário na ILPI, quais os procedimentos, né? E essa troca de lençóis, toalhas. Bom, a gente vai falar isso, nessa triagem na entrada dos funcionários, a gente vai falar disso na semana que vem com mais detalhe, tá? Então, hoje eu vou só dar uma pincelada. Qual que é a rotina básica? Primeiro, questionar para o funcionário na entrada se tem ou não algum sintoma, importantíssimo. E essa deve ser um questionamento ativo. Você não pode esperar o funcionário manifestar isso. Você tem que perguntar diariamente se ele está ou não sintomático no momento que ele chega na instituição. A medida de temperatura na entrada também é algo que é interessante fazer. A grande parte das instituições colocaram na sua rotina a troca de roupa na chegada e na saída. Eu acho que isso é algo que é muito interessante até para a pessoa preservar sua própria família. Quer dizer, ninguém se sente à vontade chegando para trabalhar através de um transporte público com a mesma roupa que estava no ônibus e de voltar para casa, né, e entrar em casa com aquela mesma roupa. Então, um espaço para que esse indivíduo consiga fazer a troca, né? Um vestiário mesmo que seja adaptado. A higienização dos calçados, que pode ser feita, ou a troca, ou a higienização dos calçados, pode ser feita com a solução de hipoclorito, né? Um tapete umedecido, ou um spray. E o afastamento imediato caso a pessoa tenha algum sintoma, né? Na grande maioria das vezes, quem vai introduzir o vírus na instituição é algum colaborador, né? Esse vírus, na maioria das vezes, vai vir através de um colaborador. Então, tentar identificar sintomas e afastar o fluxo de medicina do trabalho, a gente vai falar um pouquinho disso também, 14 dias e tudo, se possível testar esse funcionário, é a forma mais efetiva de evitar que ele traga o vírus para dentro, né? Agora, só uma outra questão, só para complementar, que eu tenho visto, assim, de todas essas medidas preventivas, a gente percebe que elas vão, com o tempo, a gente vai cansando delas. A gente não consegue manter essas rotinas insanas e muito radicais por muito tempo, né? Então, a gente precisa ter muita clareza de quais são os principais riscos e focar neles, né? Então, por exemplo, higienizar o sapato é importante? Mas dificilmente o vírus vai entrar na sola de um sapato de alguém
e que vai ter contato com alguma superfície que vai transmitir, ok, é uma preocupação, mas não é a principal, né? Então, a gente vê, às vezes, algumas coisas que não tem muita coerência, né? Por um lado, as pessoas estão super preocupadas com o sapato, com a embalagem que chega do mercado, mas descuidam da máscara, né? Ou vão tomar um cafezinho numa sala com 4 pessoas dentro de uma sala de 2x2 sem máscara. E aí o contágio acaba sendo interno mesmo dentro do ambiente de trabalho entre os funcionários. Então, a gente precisa ter muita clareza de quais são as principais formas de transmissão e focar naquilo que realmente é o mais importante, né? Então, é inadmissível qualquer funcionário dentro da instituição sem máscara, precisa ter máscara em todos os ambientes. Ambiente de contato com o paciente, sem dúvida, e qualquer outro ambiente de contato com colegas de trabalho também de máscara, né? Isso a gente vê que o pessoal tem relaxado muito. A gente está dando exemplo aqui, vocês viram, né? Está todo mundo de máscara. Mas acho que é isso, acho que eu já me alonguei na resposta, né? Você tem razão, doutor. Nós também em casa, para recebermos as compras e limpar, né? Todo o tempo, a gente com muito cuidado, imagina numa instituição que isso demanda muito mais trabalho, né? É bem cansativo mesmo. Bom, gostariam de perguntar? Aqui nós temos várias instituições. Pode falar, pode falar. Boa tarde. Por favor, apresente-se. Boa tarde, meu nome é Tainã, eu sou enfermeira RT da Casa de Repouso Virgem Maria. Eu tenho uma dúvida. Essa temperatura de 37,2, quantas vezes é necessário essa temperatura se repetir para eu saber que é um caso suspeito? Ou quando isso aconteceu, o que eu devo fazer? Bom, a temperatura acima de 37,2, quando você tem em medidas repetidas, quer dizer, pelo menos 2 medidas sequenciais, você já considera que o indivíduo tem febre, tá? Então, é claro que essa medida não pode ser com 15 minutos de diferença, né? Porque aí a gente vai estar medindo no mesmo momento praticamente. A gente precisa dar um intervalo aí de pelo menos umas 2 horas. Fiz daqui umas 2 horas e mantém acima de 37,2, eu vou considerar que esse idoso, estou falando aí de um idoso frágil, tá? Ele tem febre. Com essa temperatura persistindo, ela não é normal para um idoso, especialmente acima dos 80 anos. Então, isso significa que eu vou constatar presença de febre, tá? Mas eu não vou necessariamente ter certeza que isso é Covid, enfim, né? A gente vai discutir isso um pouco também nas próximas reuniões do manejo de casos suspeitos, né? Porque febre não necessariamente é sinônimo de Covid, ele pode ter outras condições, a gente tem que estar sempre atento a tudo. A gente não pode esquecer das outras condições, né? De repente a gente começou a achar que a única doença que existe no mundo é Covid e esquece das outras coisas, mas esse critério ele serve para detectar febre, tá? O fluxo provavelmente ele vai acabar entrando como suspeito, tá? Um idoso com febre numa instituição de longa permanência, eu vou acabar considerando como suspeito. E aí tem todo o fluxo de suspeitos que a gente vai discutir melhor. Não sei se vocês querem adiantar alguma coisa relativa a isso, mas é tema para as nossas próximas reuniões aí também. Obrigada. Nós temos mais perguntas? A gente tem uma dúvida, pode ser, Sandra? Claro, Gislene. É a Isabel que vai fazer a pergunta para vocês. Então, eu tenho uma dúvida. No caso de um residente, ele está hospitalizado. Ele foi com uma pneumonia e foi testado para Covid e deu positivo. Ele só está fazendo oxigênio por ventilação. Aí, quando ele vir de alta, ele vai ficar 14 dias. Eu tenho que manter ele isolado? Então, a resposta aí vai ser depende de vários fatores, né? O ideal é que você consiga ter um PCR desse idoso na saída do hospital, tá? E aí vale a pena essa comunicação com a equipe do hospital. A equipe do hospital tem que saber que esse é um paciente de instituição de longa permanência
E o ideal é que a equipe faça no momento da alta ou nos dias que antecedem a alta um PCR. Se o PCR dele da alta for negativo, você já vai ficar mais tranquilo e vai saber que ele não precisa de isolamento. Tá? Se ele já está assintomático, se ele já completou 14 dias do início dos sintomas e está assintomático há 3 dias, ele já não é um transmissor mais. Tá? Mas mesmo assim, a recomendação ideal é que todo mundo que está voltando de um hospital, não interessa quanto tempo ele passou no hospital, ele foi no pronto-socorro, passou 2, 3 horas, ele já é um paciente de alto risco para trazer infecção para dentro da instituição. Então, todo mundo que está voltando de hospital, entrar num período de quarentena. Tá? Se você conseguir deixar essa pessoa num quarto separado, com um cuidado maior, é o ideal. Tá? Você reservar uma área da instituição, um quarto, que seja, que a gente chama de quarentena. Ele não é suspeito, mas ele está em quarentena. Mesma coisa vale para as novas admissões. Você está admitindo um novo morador que está chegando, digamos, da rua, da sua residência, sem sintomas, mas o ideal é que ele passe por um período de quarentena, que você já não coloque esse indivíduo junto com os outros todos, que você tente deixar ele num quarto separado e com um cuidado maior nas precauções. Ok. Ok. Obrigada. Temos mais perguntas? Nossa dúvida era essa, Sandra. Era essa. Tá bom. Obrigada, Gislene, Dona Isabel. Obrigada. Nós temos mais questões? Vamos aproveitar, porque a gente está, daqui a pouco, encerrando essas nossas atividades. E só relembrando que vocês preencham, por favor, a presença de vocês. E eu gostaria que rapidamente, cada uma presente de instituições se apresentasse só o nome e o nome da instituição. Por favor. Por favor. Pode. Primeira. Oi, sou a Natália, da Casa de Repouso Virgem Maria. Eu sou Virgem Maria. Também da Virgem Maria. Prazer. Sandra. Oi? É a Elilda falando. Não, deixa eu é que caiu aqui. Era legal o pessoal dizer como é que se eles têm caso, como é que eles estão, né? Já contar um pouquinho aí até como é que está a situação na instituição dos que estão se apresentando. Perfeito. Então, nós temos aí a Magali também está perguntando sobre como que estão os casos, assim, para que a gente possa ter nesses minutinhos finais só uma breve apresentação do nome e como estão os casos, se tem caso de Covid, né? É isso, né, Magali? Pronto, próximo. Quem que nós temos aqui? Congregação. Precisa abrir só o microfone, por favor. Está aberto. Sou a Fátima, faço parte da congregação das Irmãs Palotina. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tive recentemente uma paciente que foi internada, né? Aqui a maioria são tudo idosas. Então, elas têm um ambiente delas aqui, né? Aí quando a gente leva ela para os hospitais, né? Aí, hoje, já não pode ter mais acompanhante, né? Aí, fica difícil, porque elas têm que ficar com contenção, né? E elas ficam nervosas, agitadas. Você está com quantos idosos aí na sua congregação? Hoje 8. 8. E tem algum caso de Covid? Não teve. Tá ótimo. Graças a Deus. Então, no caso de uma internação, você está falando justamente delas entrarem no hospital, né, sozinhas, porque hoje é a orientação, né, doutor? De que se faça esse... Agora eu passo a palavra para o doutor. Se esse morador tem Covid,
e vai para uma área de um hospital, uma área contaminada, uma área de Covid, aí não tem jeito, né? Não vai poder ficar com um acompanhante mesmo, né? E é muito difícil o manejo desses casos. A pessoa está num ambiente estranho, né? Todo mundo de máscara, não tem ninguém, fica agitado. Mas aí a solução vai ter que acabar sendo proposta pelo próprio hospital, né? De recursos que podem ser utilizados, e você não vai ter muito o que fazer nessa situação. Se eles não permitem, não tem como deixar alguém lá, né? Não tem. Dentro da área contaminada, não. Mas, na maioria dos hospitais, quando a pessoa não tem Covid, está indo por um outro motivo, para o idoso tem sido permitida a presença do acompanhante. Existe uma restrição, mas é possível conversar, e a maioria dos hospitais vai liberar um acompanhante para um paciente idoso, principalmente se ele não estiver em UTI, né? Se estiver em enfermaria, a maioria vai acabar liberando se você explica a situação. Mas é caso a caso, é muito difícil, depende do hospital, as regras são diferentes, mas é dificílimo mesmo esse tipo de manejo. O idoso, especialmente, já tem um comprometimento cognitivo. E essa paciente, só para você estava se apresentando e a gente ia te perguntar se tinha casos já. Essa paciente que foi para o hospital era suspeita de Covid? Olha, ela entrou com problema de pneumonia, né? Aí, logo que chegou, foi transferida de uma unidade para outra, lá eles falaram assim que ela estava com suspeita de Covid. Então, aí você está... Foi óbvio, né? Foi óbvio? Foi. Mas se é suspeita, ela vai ficar na área de Covid e não tem... Não, mas não. Quando tu estava no hospital aqui, né, ela não estava com suspeita. Aí depois de uma semana, aí transferiram e falaram assim que estava com suspeita de Covid. Não sei se ela adquiriu no hospital, o que houve. Difícil. Esse vai ser mais um desafio. Nós vamos ter que pensar em alternativas de acompanhamento dessas pessoas que são hospitalizadas, porque essa queixa tem sido recorrente. Ainda mais quando é transferido de uma ala para outra e você não fica sabendo para onde esse paciente foi. E nós vamos ter que pensar juntos o que poderíamos otimizar para que desse essas informações. Uma vez que a pessoa idosa não pode mais entrar, como o doutor colocou, com um acompanhante, no caso de uma suspeita de Covid, ou mesmo colocando em risco, né, a pessoa que vai entrar no hospital acompanhando. Então, é uma questão que nós estamos enfrentando em algumas denúncias e queixas de filhos em relação a isso. Lá na secretaria, nós já recebemos algumas, um pedido para que pudéssemos orientar como equacionar isso, né? Tá bom? Muito obrigada. É a Fátima, né, Fátima? É Fátima. Isso. A próxima, por favor, ILPI, presente. Quem que poderia falar? Só para se apresentar que organização que ILPI participa e também se tem algum caso, quais as dificuldades enfrentadas. Estão todos muito tímidos, é isso? A gente fica um pouco, mas fiquem à vontade, nós estamos aqui para todo mundo esclarecer, não fiquem intimidados, não. Temos outras ILPIs, por favor, pelo menos o nome da ILPI, por favor. Ninguém se... Sandra. Oi? Da Virgem Maria, só para falar que aqui a gente não teve nenhum caso confirmado e nenhum suspeito até o momento, tá? Nem nem paciente. Tá bom. Desculpa, como é seu nome? Natália. Natália. Tá bom, Natália, que bom. É verdade, a maioria das instituições, doutor Daniel, que nós fizemos contato, a grande maioria ainda não apresentou nenhum caso
felizmente. Temos casos, sim, mas a grande maioria não. Mais a outra ILPI presente? O Júlio César. Júlio César? Enfim. Bom, professoras, alunos da Uninove, alguma dúvida, alguma uma questão para que a gente possa colocar? Se alunos quiserem fazer alguma pergunta, não precisa ter vergonha, pessoal. Podem Eu fazer gostaria pergunta. de fazer uma pergunta. Ups. Oi, vocês estão me escutando? Estamos. O que eu percebo como jornalista é que toda a informação ela é muito volátil. Então, o que é público tem sido bastante comentado pelos veículos de comunicação, mas a gente nunca encontra alguma coisa, um documento que não seja em redes sociais, porque, infelizmente, o Ministério da Saúde tem feito muito uso de redes sociais até para mostrar o uso correto de máscaras, mas nem todo mundo tem acesso ou quer ter acesso ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook. Desse nosso encontro, e tendo em vista até a apresentação que o doutor fez, né? Existiria a possibilidade de sair um documento em que esse documento se tornasse uma espécie de e-book para downloads na internet, para que as pessoas, tanto as pessoas que trabalham na saúde, quanto a imprensa, quanto até, por exemplo, na condição de cuidadora de mãe idosa, a gente possa viralizar uma informação científica, né? E não porque está a cargo de um veículo de comunicação. A gente nunca sabe as fontes e tudo mais. Acho que se a gente tivesse um documento ou um material, a gente poderia compartilhar com um volume grande de pessoas, porque há uma seriedade nesse documento, né? Uma oficialidade. O que vocês acham disso? Doutor? Uma das dificuldades que existem com relação a documentos é que eles se tornam obsoletos em uma semana, né? Essa é uma grande dificuldade, é um conhecimento muito dinâmico que dificilmente a gente vai conseguir produzir algo que sirva para mais do que um mês, digamos assim. Então, eu não sei, sinceramente, qual é a forma mais adequada. Existem bons grupos fazendo alguns documentos. Eu mostrei no começo da apresentação, a gente pode encaminhar para vocês. Tem uma frente das ILPIs que reuniram alguns pesquisadores, que reuniram pessoas que atuam nessa área e para produzir um documento. É um documento um pouco extenso e ele não é assim muito palatável para o público geral, mas eu acho que ele está muito bem feito. A gente pode encaminhar para vocês. Mas assim, realmente eu sinto falta de coisas simples, diretas para a população, né? E a gente tenta fazer. A gente fez alguns vídeos aqui, por exemplo. Porque vídeo é mais fácil, você grava com orientações e é mais fácil mudar, né? Uma coisa mais dinâmica. Mas não sei, a gente pode pensar em fazer isso, mas acho que a gente teria que se reunir com outras pessoas que já estão fazendo isso. Existe um site que chama lpi.me, tem um grupo de instituições que se reuniu para produzir conhecimento, lá tem muito material. A gente passa esse link para vocês. E tem essa outra frente, é um grupo muito grande, frente das ILPIs, tem representação no Ministério, enfim, que está produzindo também conteúdo. Eu acho que a gente, talvez o caminho seja mais se associar a grupos grandes que já estão fazendo isso, né? É só uma ideia, tá? Estou aqui pensando algo. Magali, e o doutor tem razão de que nós temos, assim, em tempo recorde, sempre atualizando as informações. Mas é fato,
o quanto que é importante que a população seja informada. Tanto aqueles que têm idosos em casa, como os idosos que moram sozinhos e os idosos institucionalizados. Nós usaremos para fazer o questionário, doutor, como base essa Frente Nacional de Enfrentamento, né, de orientações de fortalecimento das ILPIs. Nós começamos a trabalhar com eles também, então nós estamos seguindo aquele questionário, junto com o Ministério Público, que também nos ajudou a fazer alguns ajustes, e os alunos já foram capacitados, orientados pela equipe de professores da Uninove a usarem aquele material. Agora, eu acabei de receber também um outro material produzido por esta frente nacional, que são de orientações, só orientações. Então, está uma produção muito boa. Então, todo esse material também colocaremos à disposição, Magali, e assim como todas as ILPIs, e também assim com os alunos. Então, é muito importante porque nós estamos enfrentando de forma inédita tudo isso, né? E justamente os mais atingidos são aqueles os idosos institucionalizados, o risco maior. O risco maior é da população acima de 60 anos, mas a nossa grande preocupação, o nosso trabalho aqui é focado nas instituições. Então, doutor, o senhor disponibiliza esse material também para que a gente possa encaminhar? Dessa apresentação? Isso. Claro, claro. E também, Sandra, além não precisa virar para cá, além desse material, a gente já fez esse treinamento em outros estados e a gente também tem os vídeos feitos pelo Dr. Daniel que dá para compartilhar com esse grupo. Perfeito, ótimo. Então, assim, quanto mais informações para que a gente possa dar esse acesso a todas as instituições e para que a gente se prepare cada vez mais de uma forma estrutural mesmo, e estamos juntos nessa, isso é o que é o mais importante, porque na medida que surgirem essas dúvidas, então semana que vem nós temos um novo encontro, né? Como vocês sabem, como o doutor já sinalizou, é importante, aí vocês talvez fiquem um pouco mais à vontade para fazer as questões, os alunos da Uninove estarão acompanhando o trabalho de vocês também dentro das instituições, no sentido de fazer teleorientações, mas tudo isso baseado em documentos legais, oficiais, para que a gente não cometa nenhum tipo de deslize, porque nossa preocupação é justamente atender a essas instituições. Né? Sandra, dá licença um pouquinho. Desculpa, no começo da apresentação, você chegou a falar da gravação, né? Do curso de hoje. Nós temos muitos alunos que não estão presentes porque estão em plantão, e assim como alguns docentes que estão em sala de aula, tá? Por isso que não estão presentes. Seria muito interessante se a gente conseguisse esse link aí, talvez para estar disponibilizando para eles assistirem num outro momento. Tá. Eu acho que nós temos presente aqui a Alessandra, da equipe de Direitos Humanos, a Paula e a Glenda, né? Do HCOR, né, Glenda? Que nós vamos disponibilizar esse material, certo? Sim, está sendo gravada, viu? A aula. Né? E, Sandra, a Alessandra me passou o vídeo da secretária também, né? Para a gente... Isso. Então, nós estamos agora já 15h26 e a nossa proposta é estarmos encerrando daqui alguns minutos. E eu gostaria de que pudesse passar a apresentação a secretária, infelizmente, nós temos uma recomendação na prefeitura de não usar essa plataforma Zoom, né? E ela teve lá dificuldade de achar um outro mecanismo, mas ela deixou uma mensagem. Quem é que pode passar? Quem que passa? Sou eu, vocês? Está com a Glenda já, Sandra, já passei para a Glenda. Tá. Então, Glenda, tá? Você, por favor, disponibiliza a palavra da secretária, por favor. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Prefeitura da cidade de São Paulo, do nosso prefeito Bruno Covas, queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer essa parceria maravilhosa com a Uninove, em especial com a HCOR também, que hoje reúne todos vocês para fazer esse treinamento fundamental para a gente conseguir informar, orientar e ajudar a organizar políticas públicas para a atuação
dessas entidades, das instituições, dos ILPIs no atendimento à população idosa da cidade de São Paulo. A nossa preocupação com essa população tem sido muito grande no enfrentamento a essa pandemia. Nós sabemos que a população acima de 60 anos é a mais vulnerável ao coronavírus, e daí a nossa vontade, a necessidade de toda essa parceria de envolver tanto o setor privado quanto o setor público para promover garantia de direitos e, acima de tudo, salvaguardar a vida da nossa população. Toda vida importa e é por isso que nós lutamos, estamos aqui unidos de mão dadas todos os dias. Fazer um agradecimento especial a todos os colaboradores, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto em nome da nossa coordenadora da Coordenação de Política para a Pessoa Idosa, Sandra Gomes. Em nome dela, agradecer e parabenizar todo o nosso time, todo o time da HCOR e todo o time da Uninove. Então, a Prefeitura da cidade de São Paulo está de portas abertas, a gente permanece e continua para fazer toda a iniciativa, para a gente trabalhar em conjunto pela população da nossa cidade. A população idosa tem sido uma prioridade nessa gestão e, nesse momento de enfrentamento à pandemia, não poderia ser por menos, não poderia ficar para trás. Então, estamos todos unidos para garantir e para a gente conseguir passar por essa crise da melhor maneira possível. Um abraço a todos vocês, que a tarde tenha sido muito produtiva. Um abraço. Eu gostaria só que cada um colocasse a imagem, né, para que a gente possa ver a carinha de todos que estão presentes aqui, por favor. Muita gente. Ótimo, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, doutor Daniel. Muito obrigada, Glenda, Tatiane, professora Vilsa, a Magali. E quando eu falo professora Vilsa, cumprimento toda a equipe de professores e alunos e direção da Uninove. Gostaríamos que... Está faltando mais gente aqui? Nossa, tem muita gente. Vamos falar mais na próxima vez, combinado? Combinado? Então, eu gostaria de fazer... Doutor, o senhor gostaria de fazer um encerramento? Não, eu acho que é só enfatizar os próximos temas, então, tá? Repetir a nossa informação para todo mundo já saber. Semana que vem, a gente vai falar de como as instituições devem se preparar para o enfrentamento, tanto da situação, para prevenção, né, não deixar o vírus entrar na instituição, e também se preparar para lidar com eventuais surtos, né? Na semana seguinte, né, no terceiro encontro, a gente vai falar de manejo de casos suspeitos. Por exemplo, o que fazer quando aparece febre em algum idoso, como organizar essa distribuição, isolamento, quarentena. E na quarta semana, a gente vai falar mais do manejo clínico mesmo desses pacientes, tá? Como lidar com o caso confirmado, incluindo essa parte de cuidado paliativo. A gente vai tentar nos próximos encontros inserir profissionais de outras áreas, para não ficar só um médico falando. A gente tem profissionais bons aqui também com especialização em gerontologia, de outras áreas, que podem contribuir. E muito bom. A gente vai renovando o conhecimento e espero que todo mundo vá ficando mais à vontade também para falar. Com certeza. Coordenadora Enilda, por favor, uma palavrinha para nós, para encerrarmos esse nosso trabalho? Bom, eu queria dizer que é bem legal que as ILPIs participem, estimular bastante a participação, mesmo quem não pôde estar hoje, ver, né, toda essa conversa, e trazer perguntas, trazer coisas que vocês queiram saber, os alunos também. A gente tem tido uma experiência aqui no HCOR muito bacana, a gente já chegou a fazer reunião com 267 participantes de todo o Brasil. Então, isso é muito rico. Bacana. Tragam as suas perguntas, tragam as suas inquietações, e os alunos da Uninove, também os professores, tragam todo o debate que vocês quiserem, que a gente tem muito material da COSAP, a gente tem muita nota técnica, como a jornalista falou, toda hora a gente tem informações diferentes, né? Então, é um momento que a gente pode atualizar e ficar por dentro do né, qual é a última pauta. E aí a gente fica muito feliz com o nosso grupo das gerontólogas, com o doutor Daniel,
que está sempre aí nos atualizando, e participem mais, não se acanhem, esse espaço é para nós. A gente tem uma honra estar com vocês aí nesse aprendizado, porque eu, a cada aula, eu também aprendo muito. É verdade. Com certeza, nós temos muito que aprender e nós, tendo esse espaço entre nós, vamos nos sentir mais à vontade. Professora Vilsa, dê sua palavrinha aqui para todos nós. Olá! Eu só tenho a agradecer, né? Essa parceria é um aprendizado, é uma troca maravilhosa para a gente. Sim, é muito importante que nós estejamos envolvidos em tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Sandra? Só agradecer. E cada dia a gente cresce mais, né? A troca de experiência é ótima. A palestra do professor, do doutor foi excelente. E aí vamos anotar os nossos recadinhos, as nossas dúvidas, algumas coisas que ele levantou, até algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. É importante depois, até a gente vai discutir com os alunos para perguntar, para acrescentar naquele questionário, viu, Sandra? E para fazer as orientações. Mas muito obrigada, boa tarde a todos. Em nome da coordenação, né, a professora Adriana se apresentou, então somos em 4 coordenadoras, eu, a Adriana Jordão, a Neuza Fukuya e a Cláudia. E nós temos conosco a nossa equipe de supervisores de enfermagem, que são os nossos professores que estão aí na luta, né, apoiando os nossos alunos. Eles fazem esses questionamentos, eles trazem tudo isso para nós. Então, a nossa equipe está aí, todo mundo junto e misturado. Alguns não estão presentes hoje, como a professora Adriana mesmo falou, porque tem professor em sala de aula nesse horário e os nossos alunos estão de plantão. Mas, se vocês puderem depois passar o link da apresentação, vamos agradecer bastante, viu? Olha, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a equipe da coordenação também, sempre presente, toda a equipe lá da secretaria, a comunicação. Enfim, estamos todos juntos e misturados. Com certeza. Isso mesmo. Certeza. O mais importante é que um possa apoiar o outro e nós nos encontraremos novamente daqui a uma semana, mas amanhã nas ILPIs todos os alunos também já estarão aí atuando e nós também da secretaria. Muito obrigada, Cor, na pessoa, por favor, um grande abraço e sempre o acolhimento desta pessoa tão especial para nós, como a coordenadora Eneida, também a coordenadora Vilsa e todos os demais integrantes desse nosso encontro. Muito obrigada e nós encerramos as nossas atividades. Obrigada. Obrigado. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Pois é. Vamos tirar um print? Muito obrigada. Não sai, não dá para sair todo mundo, não né? dá para sair. Eu fiz, só aparece alguns. Obrigada, doutor, pela informação. Muito bem. Muito bem. Obrigada, doutor. Obrigada, Tatiane. Muito obrigada. Gente, eu vou desligar, tá? Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau.